Atenção, emissoras que retransmitem o Debate 93 para o toque de 5 segundos. Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Já chegou J.R. Vargas! E estamos de volta! Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quinta-feira, dia 17 de outubro de 2013. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Hoje no programa tem CD A Glória do Senhor do Regis Danese, o CD A Glória do Senhor do Regis Danese, e tem também o DVD Clipes MK Music Volume 6, DVD Clipes MK Music Volume 6, para você que ligar 2461-0093, ligue 2461-0093 e participe agora com a gente, concorrendo aqui ao CD do Regis Danese, A Glória do Senhor, e também o DVD Clipes MK Music Volume 6. E para quem tá no Facebook da 93 FM. Hoje no Facebook você concorre ao CD A Música da Minha Vida da Ariane, a música da minha vida da Ariane, de presente pra você. E hoje você vai ter uma foto ali bem legal no nosso Face. Temos ali Letícia, Larissa, Mélio, Marcela e eu numa foto bem especial com a nossa equipe. Estou mostrando todo mundo que trabalha na 93 FM e você vai conhecer também o pessoal da MK Music. Pouco a pouco vamos aqui registrando, colocando no Face, e você vai assim conhecendo o pessoal e vamos curtindo e compartilhando, que é sempre muito bom ter a sua opinião com a gente no nosso Debate 93 de hoje. Eu curto essa estação da rádio que conquistou meu coração. E aí, Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos queridos debatedores. Pois é, estamos aí na primavera, hoje quinta-feira, último dia para você mandar sua homenagem pro seu professor, pra sua professora querida, aquele que te ajudou, como o JR já disse aqui, foi professor de infância, da adolescência, na faculdade, professor de escola bíblica dominical, de dança, de música, sei lá o que mais que você estudou, seu professor marcou aí na sua vida. Que diabo de reforço escolar. Professor, esse aí merece prêmios, né? Foi professora de reforço mas merece mesmo, porque quando chega no reforço escolar é a UTI, é a UTI do colégio, é a UTI da sala de aula. Exatamente. E a pessoa dá maior força, né? Porque, né? A pessoa às vezes tá precisando mesmo, não é por falta de inteligência, às vezes é por falta de atenção, né? Ele ensina de uma outra maneira. O professor de reforço escolar tem uma habilidade, ele desenvolveu essa habilidade porque sabe descobrir o que o aluno gosta, a maneira como o aluno gosta, isso é fantástico. Né? Muito bem. Então o nosso ouvinte, o que faz? @radio93.com.br. Mas deixa eu fazer um pedido. Estão chegando alguns e-mails e vocês não estão mandando endereço, nem o telefone seu. Mas não são todos, não. Tem gente que não tá mandando endereço. Então, olha só, manda o endereço e manda o seu telefone também. Você que tá fazendo homenagem. Vamos lembrar que a gente precisa entrar em contato com você para te colocar no ar. Mas como é que a gente vai falar com você se você não tiver enviado o seu telefone? Você lembrou, e caramba, não botei, ficou na dúvida? Manda agora correndo pra gente. Vale lembrar que você tem até hoje, 4 da tarde, pra mandar, que a partir de 5 da tarde a gente tá fazendo aí Sou eu. Você que tá batendo palmas aí? Ué, mas engraçado, não é rádio? Ué. Tudo sai no ar. Então, cobra a sua voz, fala de novo aí, cobra a sua voz. Não, fala sem bater palmas, Ah, tá. Tá bem, né? Tá bem. Então né? Manda de novo. Remedinho, tomou de manhã remedinho antes de sair de casa, não? Então botar seu remedinho e tá. Ginkgo biloba.
Sei, tá certo. Muito bem. Sensacional, Marcela. Obrigado, hein? Olha, hoje também, minha gente, o carro de promoção estará a partir do meio-dia fazendo o pedido, tocou direto de Bangu. Alô, Bangu! Na Avenida Santa Cruz, próximo ao Shopping Bangu. Ali você conhece. Quem é de Bangu sabe onde é que é. Avenida Santa Cruz, próximo ao Shopping Bangu, a van da 93, totalmente plotada, adesivada, uma van sensacional. E dentro da van nós temos a nossa equipe de promoção de lá. Você vai poder falar direto com a Rosane Félix no nosso pedido tocou hoje a partir do meio-dia, sempre com você aqui na 93 FM. Eu curto essa estação da rádio que conquistou meu coração. E agora, hein? Para alcançar a salvação, basta apenas que a pessoa se arrependa? Sinceramente, não consigo aceitar isso, diz a nossa ouvinte. Isso é fácil demais. É engraçado. Quer dizer que a mesma pessoa, ela foi lá, outra pessoa, né? Roubou, matou, estuprou. Será perdoada da mesma maneira que eu, que nunca fiz essas atrocidades? Não existe um débito que deve ser pago? Se Deus é justo, como ele pode aceitar e colocar todo mundo assim no mesmo nível? Como se manifesta a justiça divina? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Hoje, à mesa com a gente, o reverendo Edson Nascimento, da Igreja Presbiteriana em Maria da Graça. Pastor, é o seu destaque, Edson. Bom dia, seja bem-vindo, querido. Bom dia, JR, bom dia demais debatedores, bom dia a todo o povo selecionado que está ouvindo a Rádio 93 nesse momento. Na realidade, JR, o que eu percebo nesse texto aqui é um grande equívoco, talvez esse equívoco seja da maioria das pessoas, de pensar que o arrependimento traz a salvação. Imagine se o arrependimento trouxesse a salvação, Jesus Cristo não precisaria vir ao mundo, Jesus Cristo não precisaria morrer na cruz e a gente não precisaria nem ter Bíblia, porque era só as pessoas se arrependerem. Deus não precisaria fazer todo esse sacrifício. O que a gente tem percebido, JR, é que o evangelho tem sido pregado de uma forma incompleta. As pessoas não têm entendido com complexidade a mensagem do evangelho. E aí elas pensam que a salvação ela vem pelo mérito próprio, ela vem por uma ação. Então, quer dizer, as pessoas elas acham que elas encontram a salvação por aquilo que elas fazem. Na realidade, nós não fazemos nada para obter a salvação e nós não fazemos nada para perder a salvação. Uma questão que é um equívoco dessa pessoa que está mandando o e-mail é de olhar para o espelho e conseguir se ver boa. O que eu percebo aqui, JR, é que ela acha que ela é melhor do que as outras pessoas porque ela não fez determinado tipo de pecado. Na realidade, o que a gente percebe é a síndrome do filho mais velho, aquele filho pródigo mais velho que acha que fez as coisas certinhas. Mas o que a gente precisa entender é que a salvação é exclusivamente pela graça, pela ação graciosa de Deus, de maneira que o homem não pode fazer nada e nem se arrepender para obter a salvação. A salvação é a graça de Deus. Pastor César Carvalho, da Comunidade Cristã Novo Dia. Bom dia, bem-vindo, César. Bom dia, JR, bom dia aos queridos debatedores, à mesa e aos nossos queridos ouvintes. De verdade, há não só a confusão da salvação pelo arrependimento, como há também a confusão da salvação pela fé. Há muita gente que atribui à fé o elemento da salvação, quando na verdade a salvação é por pura graça, mediante a fé, mas por pura graça de Deus. Então, o que a gente percebe nessa estrutura dessa carta e dessa pessoa é que ela está comparando a justiça divina com a justiça humana. Está fazendo uma avaliação sobre será Deus justo na medida que a gente olha a justiça e entende justiça, e a gente precisa só entender que quando a Bíblia vai tratar da justiça humana nesse sentido, Deus chama a nossa justiça de trapo de imundícia, né? Na verdade, uma linguagem mais popular, numa tecla SAP, de absorvente usado. Exatamente. Então, assim, a nossa justiça não vale para mais nada, não tem nada a ver com a salvação da pessoa. Portanto, eu acho que o que se precisa pensar nesse momento e nesse contexto dessa carta, dessa dúvida, é o quanto de pessoas ainda acreditam que podem ser salvas por seus méritos, que podem fazer alguma coisa porque Deus vai fazer algumas coisas porque a pessoa é muito boa. Eu tenho um amigo, muitos anos que eu não vejo, mas ele se dizia tão bom, que quando ele
morresse, iam ter que fazer uma missa de gancho. Você sabe o que é uma missa de gancho? Não. Ele ia passar direto do céu, Deus ia ter que trazê-lo de gancho para o céu, porque ele era bom demais. Então, assim, tem gente que acredita, de fato, que a eternidade com Deus depende das coisas que a gente vai fazer aqui nessa vida, e exclui o elemento graça, que é o elemento fundamental da salvação. Pastor Ailton Desidério, da Primeira Igreja Batista no Lins, bom dia, bem-vindo, Ailton, bom tê-lo aqui no nosso debate 93 de hoje. Bom dia, JR, é bom poder estar novamente aqui com vocês, com os amigos e com você, Marcela. O que a ouvinte coloca em questão, no meu ponto de vista, são dois temas importantíssimos, né? Dentro do contexto da teologia, que é uma questão assim que hoje a teologia está muito superficial, que é a questão do pecado versus a graça, né? Porque a questão do pecado pelo pecado tem que ter alguma coisa que seja feita, em termos assim de a ideia de um castigo, de alguma coisa que possa pagar, que possa purgar. É um conceito de pecado que começa a ser elaborado no Velho Testamento. Mas mesmo no Velho Testamento, né, é importante destacar que quando Deus aponta para o pecado, né, aponta para o pecado do primeiro homem, do casal, né, ele vai dando então as consequências dessa ação de pecado, mas Deus troca as vestes que eles tinham feitos, que foram de folhas de figueira, por uma veste de pele de um animal que tinha sido sacrificado. Já é, né, uma repetição daquilo que se chama de proto-evangelho de Jesus, que viria para poder pagar o preço desse pecado. Então o conceito é elaborado e é muito evidente no Novo Testamento, que é o conceito da graça. Importantíssimo poder correlacionar esses dois temas, pecado versus graça. Muito bem, pastor Jorge Macedo, da Assembleia de Deus de Belfor Roxo, muito bom dia, seja bem-vindo, muito bom tê-lo aqui conosco, Jorge. Um abraço bem forte a todos os ouvintes da 93, um beijo no coração, JR, Marcelo e os demais companheiros que aqui estão. Para alcançar a salvação, basta apenas se arrepender, é o primeiro passo. É você se arrepender. Segundo, tem o processo de aperfeiçoamento, né? E eu acho que quando você aceita Jesus, você tem um aperfeiçoamento de caráter melhor do que você vinha tendo. Outra coisa, você passa a atuar numa esfera diferente, porque até então o que manipulava a pessoa, o que dirigia a pessoa nas suas atitudes, nas suas ações, ela era direcionada, muitas das vezes, na maioria das vezes, pelo mal. Ela não tinha entendimento. Quando ela aceita, né, quando ela aceita Jesus, ela está se arrependendo e está dizendo: eu aceito, seu sangue foi derramado na cruz do Calvário para que eu pudesse ficar limpo de meus pecados. O apóstolo Paulo, em Filipenses 3,14, ele diz: deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, 4,13. Então, o primeiro passo é você se arrepender. O segundo passo é você confiar, ter fé, viu? E permanecer. Tudo bem, deixa eu perguntar aos companheiros aqui, exatamente para ajustar aqui as opiniões de todos, e mesmo que haja divergência, que ela seja uma divergência totalmente respeitosa, como sempre o é. JR, eu não acredito na questão de passos, né? Passo, por exemplo, o budismo, né? Você tem alguns passos que você precisa dar. Quando se fala na questão do cristianismo, a salvação, ela é pela graça, né? O apóstolo Paulo é um ato de graça de Deus. E é importante a gente ver que é Deus que age, e o arrependimento é uma resposta humana a uma ação divina interna nessa pessoa. Uma questão que a gente tem feito hoje, a gente tem fabricado a salvação nas pessoas, e a gente pensa isso como algo normal. Como a gente entra no laboratório e fabrica outras coisas, a gente acha que pode fabricar um crente. Então essa tem sido uma visão equivocada de nós, às vezes, na questão da igreja. A gente não pode fabricar crente. A gente precisa entender que a ação de Deus na vida da pessoa leva ela a ter uma resposta de uma vida piedosa, de uma vida sem pecado, de uma vida de arrependimento, de uma vida digna diante do Senhor, porque a salvação é
ela é única e exclusivamente pela graça. Se o homem pudesse dar passos para ser salvo, não precisaria de Cristo ter morrido lá na cruz. O sacrifício é totalmente em vão. O que eu acho é que os passos serão dados a posteriori. Exatamente. A salvação, o ato de Deus, da graça de Deus, pelo convencimento do Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Exatamente. Nós respondemos com arrependimento. Exatamente, e se for dessa maneira, nós então vamos dar passos na vida de santificação, que é o processo de Deus Porque na nossa o arrependimento é eu me olhar no espelho, eu perceber a ação do pecado na minha vida e reconhecer o quanto feio eu sou. E perceber que eu não consigo fazer nada para mudar essa situação. Quando eu percebo isso, essa questão, na realidade é uma resposta da ação de Deus interna em mim. Então, somente quando a gente consegue perceber isso, é que a gente vai prosseguindo com relação à salvação. Só para poder ilustrar isso, companheiros, e aí ouvi-los sobre esse assunto, citando aqui Atos 3:19, que eventualmente pode ser uma referência que produza a contradição. Talvez seja um dos textos só, mas aqui está dizendo isso. Vou ler aqui para os irmãos: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que enviei-lhe o Cristo, que já vos foi designado Jesus. É parte da pregação de Pedro no templo, só para se situar, não é? E ele traz essa... O que quer dizer Pedro nesse texto aqui? Eu quero destacar, assim, arrependimento e culpa. A culpa, a questão religiosa vai tentar aplacar. O arrependimento é um ato que vem subsequente à ação do Espírito Santo. Está claro aí nesse texto que esta é uma pergunta feita por aqueles que haviam recebido a palavra. Então houve uma ação do Espírito Santo, houve uma manifestação do Espírito Santo que trouxe a consciência então dessas pessoas, em ouvindo esta mensagem, que há a necessidade de uma resposta. Então o arrependimento não aparece em primeiro lugar aí, aparece como resposta, né, claro, a uma questão de uma ação. Quer dizer, o Espírito Santo, ele age. Isso é importante destacar. Por quê? Porque a culpa, né, ela é um sentimento que a gente tenta dar conta dela, né? A gente busca dar conta dela, aplacar, minimizar, eliminar, né? E busca a terapia e busca também a questão da religiosidade. A religiosidade, pelo cumprimento de passos, faça isso, faça aquilo, faça aquilo, faça aquilo outro, é proibido isso, ela vai tentar aplacar. O arrependimento, ele é um sentimento que surge a partir de uma ação do Espírito Santo de Deus na vida da pessoa. Então, nesse texto aí, eu acho que está harmonizado o que foi dito. A maneira, eu usei aqui uma maneira coloquial. Eu disse passos, eu não estou dizendo que o passo está inserido no budismo e outras coisas mais. Quando eu falo sobre passo, eu estou dizendo que ela tomou uma decisão. Até porque o evangelismo é feito por passos, que a salvação, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? Exatamente. Então o que acontece? Ela ouviu e tomou a iniciativa, ela tomou a atitude de se arrepender. Lógico, evidente, já tem aí o mover do Espírito Santo. O Espírito Santo já está trabalhando porque ela deu permissão para que o Espírito Santo pudesse agir nessa parte da vida dela, então quando eu coloquei também arrepender, é algo assim, bom, eu a partir de hoje não quero fazer mais aquilo, eu vou passar a fazer o bem, ao invés de eu... Matava, não mato mais. Perfeito, matava, não mato mais. Colava, não colo mais. Alô, estudantes. Adulterava, não adultero mais. Roubava, não roubo mais. Agora, quanto sobre ela querer trazer essa questão para ela, eu até entendo. A gente às vezes tem que ir voltar, eu até entendo ela, porque talvez ela não tenha ainda aprendido o suficiente para entender essa parte. Falta aqui dela ir à escola dominical, a verdade é seu pastor, ela procurar alguém que possa lhe ensinar da maneira correta. É só importante colocar o seguinte: esse momento de eu roubava e não roubo mais, eu adulterava e não adultero mais, eu vivia de uma vida dissoluta e não vivo mais, isso é posterior à salvação. Lógico, exatamente, a salvação, o ato inicial. Santificação. Exatamente. Eu gostaria de poder, a gente até, se possível, encaminhar esse nosso debate para essa relação que eu acho que é pertinente aqui, pecado versus graça, né? Porque se fala pouco de pecado, a teologia do pecado no mundo
permissivo, pouco. E quando se fala, é da dimensão de poder jogar lá embaixo e poder falar que você... E não fala da graça. Entendeu? Então, é importante falar do pecado. A Bíblia aponta o pecado e sinaliza o pecado. E gera crentes que se acham merecedores. Merecedores. Mas o que acontece hoje como reflexo da teologia vigente, da prosperidade? É por aí o caminho. É por aí o caminho. Ela tem um contexto, né, em que é pertinente, mas ela sai pela tangente totalmente porque é pelo merecimento. Porque você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo para poder receber. Não é assim. Exatamente. A salvação, ela é de graça. Agora, a santificação, ela exige um preço. Exatamente. Muito bem, companheiros, ouvindo-os até agora atentamente, prestando muita atenção nas palavras, dá pra gente entender, vejam se é isso, companheiros aqui ao vivo, os nossos ouvintes vão nos acompanhando, a gente está com a dificuldade no site, muita gente mandando e-mail e aqui no Face comentando também a dificuldade temporária, daqui a pouquinho já está resolvido para acalmar os nossos ouvintes que estão nos acompanhando aí pela internet também. Mas a salvação, então, ela é fruto da graça de Deus sobre a minha vida. Exatamente. Nada que eu faça fará de mim um salvo. Exatamente. O que foi feito para que eu fosse salvo foi feito pelo Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados, pelo sangue de Jesus nós fomos lavados, e é quem nos conduz à salvação, quem nos salva é a obra redentora do Senhor Jesus Cristo na cruz. Então esse é um dado fundamental. O arrependimento, então, ele sucede à ação do Espírito Santo em nós, correto? Exatamente. A ação do Espírito Santo, ela depende de permissão humana ou ela independe de permissão humana? Vou exemplificar para poder ajudar, para ficar uma coisa concreta que nos ajuda muito. No caso do apóstolo Paulo, ainda enquanto Saulo, a caminho de Damasco para prender os cristãos, naquele episódio, houve permissão dele ou ele foi apanhado, assim como a gente diz, assim, olha, sem saber para onde ir, a graça de Deus o alcançou? O que pensam os companheiros? JR, eu teria muita dificuldade de acreditar num Deus soberano que precisa perguntar às pessoas o que ele vai fazer, né? Então, Deus, ele é soberano e a sua soberania, ela é irrestrita, ou seja, Deus não tem nenhuma limitação para fazer aquilo que deseja. E a gente não tem nenhuma limitação, mas na realidade a única limitação de Deus é ele mesmo, né, com relação à sua própria essência. Por isso, houve necessidade de Cristo vir e morrer na cruz para cumprir a justiça de Deus, aquilo que ele mesmo era a sua essência. Ele não poderia fazer com que o homem fosse salvo de outra maneira, porque ele, como Deus justo, ele cumpriu a sua justiça, e a justiça exatamente exigia isso. Então, não há nenhuma limitação. Deus, quando age na nossa vida, Deus não pergunta, você quer que eu age? Até porque, JR, quando a ação do... Deixa eu só terminar. Sim. Quando a ação do pecado esteve na nossa vida, nós estávamos mortos, e o apóstolo Paulo fala isso, nos nossos delitos e pecados. O morto, ele não tem resposta a nada. Ele só responde a partir do momento em que há uma ação regeneradora nele. Essa ação regeneradora é de Deus, independente dele, porque ele estava morto. Então, somente a partir do momento que ele ressuscita, é que ele pode responder a algumas questões da sua própria vida. Mas aí, pastor, a gente vai esbarrar numa outra questão também teológica que para nós também é importante. São temas seculares que eu acho que nós não vamos resolver em 10 minutos. Mas eu entendo pela Bíblia que há uma resposta, ou pelo menos a expectativa de uma resposta diante da mensagem e da exposição do Espírito Santo ao meu coração. Ele me convence, mas ele não me força. Ele me convence, mas ao mesmo tempo me dá liberdade. Ele não me tira a liberdade. Ele não me transforma num autômato que agora vai responder favoravelmente a todas as inclinações que Deus dirige à minha vida. Jesus, até um texto muito interessante para esse debate, de Mateus 20,
quando a parábola dos trabalhadores da vinha, que trabalham a questão também da justiça, anteriormente a isso, Jesus está tendo um encontro com um jovem rico. E o jovem tem toda uma vida de qualidades, de tudo. E Jesus está pregando para ele, está falando para ele, e ele vem com uma questão muito séria: o que eu posso fazer para herdar a vida eterna e toda essa questão. E Jesus então toca num ponto: falta-te uma coisa. E esse rapaz respondeu negativamente aquela indicação do próprio Cristo para a sua vida. Então não é que a salvação dependa daquilo que eu vou fazer, no sentido, a salvação é a graça de Deus, mas quando eu sou alcançado e a graça vem sobre a minha vida, eu preciso responder favoravelmente a essa. Eu acho que a sua resposta, se a graça vem pela sua vida, a sua resposta ela é sempre de forma positiva. Você falou que o Espírito Santo convence. Você é convencido de uma coisa, você não opta por aquilo que você é convencido? Quer dizer, a questão... Mas aí, se eu fizer dessa linha tão linear, eu acabo tirando do ser humano a liberdade de fazer o que tem. O que o JR coloca aí do apóstolo Paulo, né, se eu entendi, é que então no caminho de Damasco é alguma coisa que Deus agiu sobre ele sem a vontade dele. Sem a iniciativa de Paulo. Sem a busca de Saulo. Então, o que prioritariamente é isso, né? É uma manifestação de Deus, né? Exatamente. Deus, antes de poder pedir nada, Deus manifestou. Prioritariamente isso no Velho Testamento, como citei, de Gênesis, do véu do templo que se rasgou de cima para baixo, não de baixo para cima. E a vida do apóstolo Paulo é um exemplo clássico do que ela coloca aqui de graça, porque ele consentiu na morte de Estevão, ele prendia as pessoas, né? Então ele era um homem que, dentro de uma vertente religiosa, né, para poder aplacar a própria culpa dele, ele estava totalmente distante. Então foi uma ação direta de Deus. Agora, esta ação de Deus, ela se manifestou claramente no caminho de Damasco, mas eu creio que já estava presente na vida dele, até na própria questão da morte de Estevão, entendeu? Então é o momento da vida dele, e ali em Damasco foi a grande experiência que teve. A experiência de Deus, né, uma ação de Deus com uma resposta dele. Mas aí entenda bem. Ele respondeu à iniciativa divina. Mas há um livre-arbítrio, entendeu? Esse aí é um caso de Paulo, né? Que cai do cavalo. Mas mantém o livre-arbítrio. Essa é a realidade. Agora, há o livre-arbítrio em outras... Não. Há um livre-arbítrio. Eu estou aqui ouvindo, a palavra vem, certo? Por obra do Espírito Santo, eu sou convencido. Ele consegue me convencer, porque eu também permiti. Houve uma abertura para que eu pudesse entender aquilo com a ação do Espírito Santo, e ali eu aceito Jesus, e dali para frente eu passo a ter uma vida totalmente diferente. A questão bíblica, gente, se a gente for olhar a questão da morte espiritual, a morte nos fecha para qualquer coisa. A gente não tem resposta enquanto morto. É necessário, é uma questão que é importante a gente entender, a regeneração. A partir da regeneração a gente responde. A regeneração é um ato de Deus, e esse ato independe do homem. Quando a gente entende o processo da regeneração, que é o processo anterior à nossa, porque a salvação em si, o arrependimento, como nós vimos aqui, é uma resposta. Se eu respondo, alguém agiu em mim primeiro. Não, né? Então, a resposta... dúvida não é essa, pastor. O problema é que nós vamos chegar num ponto que não vai ter saída. Porque é a seguinte, se você diz que não há resposta, que eu estava morto, e Deus então age, Deus só vai agir na vida daqueles que ele escolheu para agir. Aí tá entrando numa questão teológica que eu sobrei aqui. Essa que é mas a questão, companheiros, o seguinte, com todo o respeito que é necessário que haja na nossa mesa, em todos os aspectos, quando Efésios 2:1 é escrito, é exatamente isso que é dito. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Ou seja, há uma descrição clara que o indivíduo estava morto e que houve uma ação divina sobre a sua vida. Ou seja, não é morto fisicamente, é morto espiritualmente. O morto espiritualmente, ele não consegue enxergar, não tem sentimentos, não tem opções, não tem nem isso e nem aquilo. Ou seja, temos aqui hoje, nesse ponto onde nós estamos aqui, uma base sólida. Primeiro, a ação do Espírito Santo na nossa vida é fundamental. Nenhum de nós cresce
desenvolve a fé, desenvolve a vida espiritual, ou mesmo é salvo se não for pelo sangue de Cristo. Exatamente. Então, temos como base isso aqui. Nisso aqui estamos juntos. Nenhum de nós pode ser salvo pelo seu mérito, pelo seu esforço, pelo seu empenho. Não existe meritocracia religiosa. Existe sim graça divina sobre nós. E essa graça está aí. Temos, dentro desse ponto de graça, 559 capítulos diferentes. Quando começa a falar sobre graça, é que, em geral, nós somos simplistas. E a gente diz, não, graça. Mas o que é graça? Aí nós vamos dar aquelas duas frasezinhas que são também simplistas. Então existem várias graças, vários estilos de graça, várias formas de graça, várias aplicações da graça. Dentre elas, nós temos a graça, que é uma graça geral, tá certo? Que é aquela que todo mundo escuta. Tem alguém ouvindo a rádio agora, ouvindo a gente e não se converteu, não tem mudança de vida. Escuta a gente aqui na rádio, ou vocês lá nas igrejas, há 557 anos. Exatamente. Não mudou nada. Não, quer dizer que ele não foi alcançado pela graça? Foi. Ele ouviu a palavra do Senhor. Lógico. Mas não uma graça que a gente chamaria aqui de irresistível ou não. Este é o ponto. Alguns entendem o seguinte: olha, a graça ela é irresistível, portanto, quando a graça de Deus age na minha vida, não há como resistir. Eu me rendo a Ele. Outros entendem, existe sim uma graça irresistível, mas não é que eu me renda, eu me pronuncio, eu digo eu quero. Outros dizem, não há graça irresistível. A graça é plenamente irresistível. Se o indivíduo não quiser, ele não vai. E o texto para isso é esse: se estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, entrar, e se não abrir, enfim. Todos nós temos uma base aqui, ali e acolá. Com todo o carinho, nós temos sempre ouvir o outro para ver o seguinte: olha, faz sentido isso que está sendo dito. E não com aqueles pré-conceitos que eventualmente a gente tem de dizer assim, não, disso aí eu não gosto. Disso aí eu sou contra. Porque aí a gente não consegue fazer a nossa reflexão aqui numa boa. E aí os pais da igreja e somei isso aqui, é isso mesmo, gente? Eu estou tentando resumi-los aqui. Todos esses pontos correspondem àquilo que a gente está tentando viver na nossa vida. E você conseguiu de uma maneira muito didática aí, né? Poder falar desses 3 pontos, uma coisa assim, de anos, de teologia, de tudo, poder colocar. Eu acho respeitosamente, cada um tem a sua. E aí a amizade continua. Vamos para a pesquisa 93 de hoje, voltamos já, porque afinal de contas, o ouvinte está dizendo o seguinte: olha, eu acho isso fácil demais. Quando a pessoa diz que é fácil demais, ela está querendo o quê? Tá querendo pressão, é mais difícil, não podia ser assim, ou tem a ver com mérito, hein? Pesquisa 93. Alguma vez você já questionou o fato de Deus perdoar alguém que não você? 74% dos nossos ouvintes, a maioria deles, disseram que não. Porém, 26% deles afirmam que já questionaram sim. Muito obrigado, Marcela Bastos. Quero agradecer o carinho de todos os nossos ouvintes. Dizer que o carro de promoção vai estar hoje, a partir do meio-dia, fazendo o pedido. Tocou direto de Bangu, na Avenida Santa Cruz, próximo ao Shopping Bangu. Um abraço para você que está acompanhando a gente. Muito bom ter você com a gente aqui na 93. Essa estação da rádio que conquistou meu coração. Você sabe que essa é a semana dos professores aqui na 93 FM. Terça-feira foi dia do professor, dia do mestre. Ah, mestre! Muito obrigado aos professores maravilhosos que nos acompanham ao longo de toda a nossa vida. O professor nunca deixa de ensinar. É impressionante como ele é capaz de nos ensinar com coisas simples da vida, coisas assim extraordinárias. Então, você quer homenagear um professor, uma professora importante na sua vida, você vai mandar o seu e-mail para debate@radio93.com.br, debate@radio93.com.br. Mandando seu e-mail, você vai dizer para quem é essa homenagem, vai justificar, capricha aí, conta a história bonito, conta a história direitinho, coloque o nome completo da pessoa e o endereço dela. Nós vamos mandar flores para o endereço que você nos encaminhar, tá certo? Vamos mandar sexta-feira à tarde. Então você pensa, a pessoa vai estar lá sexta-feira à tarde ou não vai estar? E aí nós vamos conversando sobre esse assunto e você vai, e aí sexta-feira no debate, amanhã, né? Amanhã eu vou ler e aí na sexta-feira eu leio e na sexta-feira à tarde nós estamos encaminhando e vai ser uma homenagem muito especial para você, professor maravilhoso que nos acompanha, professora sensacional. Que Deus abençoe muito, mas muito, muito a sua vida. Eu curto essa estação da rádio que conquistou meu coração. Este é o
Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. A nossa ouvinte, companheiro, disse na frase inicial: para alcançar a salvação basta apenas que a pessoa se arrependa. Aí já explicamos isso aqui, os companheiros já explicaram. Aí continua: sinceramente, eu não consigo aceitar isso, é fácil demais. Quer dizer que a pessoa que roubou, que matou, que estuprou, será perdoada da mesma maneira que eu, que nunca fiz essas atrocidades? César, foi o seu destaque, querido. De verdade, há muitas pessoas que acham, e aí está o grande dilema da gente fazer uma religião ou construir uma fé a partir do mérito. A gente achar que nós somos merecedores em detrimento ao outro. Há algumas questões que falta a cada um de nós a perspectiva de fato de quem sou eu nessa história toda. Porque se eu sou alguém que eu avalio para mim mesmo, eu olho para mim e falo assim: eu nunca fiz essas atrocidades, então eu mereço mais do que o outro, isso é uma complexidade que você constrói e você começa a avaliar o outro. Quando na verdade Jesus propõe uma parábola e uma historinha de uma reunião de oração onde estava um religioso e estava lá alguém que se achava completamente pecador. Eles estavam numa reunião de oração enquanto um orava dizendo: Senhor, eu dou o dízimo, eu faço tudo, eu sou um cara legal, sou um cara bom. Estou parafraseando. O outro lá embaixo está dizendo, batendo assim, cabeça baixa e olhando para o chão e dizendo assim: Senhor, sê propício a mim, que sou pecador. E Jesus pergunta: quem saiu daquela reunião perdoado? E a resposta é óbvia, que foi aquele que se arrependeu, aquele que de fato reconheceu seus pecados. A nossa irmã, está construindo uma mentalidade que vai levá-la a fazer comparações que ela nunca vai conseguir responder, porque ela está fazendo uma comparação baseado na sua própria justiça, baseada naquilo que ela é, naquilo que ela acha que foi boa, que não fez, que não cometeu o pecado, que não fez essas atrocidades, então ela merece alguma coisa melhor da parte de Deus. Eu prefiro sempre entender, minha irmã, que, na verdade, o que eu mereço de Deus é castigo sempre. Eu sou um pecador. Eu sou alguém que, se dependesse de mim, da minha rebeldia, eu estava destinado ao inferno. Mas por causa do Senhor, aquilo que Ele fez, eu não vou ao inferno por causa daquilo que o Senhor fez na minha vida. Há uma canção muito bonita do contexto cristão, que é Amazing Grace, que diz que quem fez essa letra foi um cara que ele tinha sido capitão de um navio negreiro. E ele se arrependeu de tal maneira e ele buscou no evangelho, mas ao mesmo tempo ele percebeu o poder do evangelho na sua vida e quão pecador ele era. Exatamente. Quem se vê pecador não avalia o pecado alheio. E há uma reunião no Novo Testamento em que Jesus está na casa de um certo homem lá de certa importância, e vem uma pecadora, lava os pés de Jesus, e aquele cara, aquelas pessoas começaram a pensar: se ele fosse alguém, se soubesse quem está fazendo isso com ele, e aí ele diz: olha, quem muito foi perdoado, muito ama. Exatamente. Eu prefiro olhar para a salvação de Deus na minha vida como alguém que foi muito perdoado, como o apóstolo Paulo se autodenomina: eu sou o principal dos pecadores. Quando eu olho dessa forma, eu não consigo olhar o pecado alheio como pior que o meu. A gente vive num tempo em que há uma questão narcisista muito forte, né? Nós queremos ser melhores do que os outros, né? Porque nós achamos que quando nós somos melhores do que os outros, somos mais valorizados, essa questão toda, né? Então, isso, de uma forma, infla o nosso ego, né? Então, essa é uma visão também muito presente dentro da questão da igreja. E Jesus combateu muito isso, né? Como o pastor mesmo falou, as questões legalistas da igreja. E aí a minha dificuldade da gente estar fabricando crentes, né? Porque a gente fabrica crentes em função daquilo que as pessoas fazem. A gente vê pessoas aí, a gente vê dentro de determinadas religiões que não tem nada a ver com Cristo, pessoas com mérito talvez maiores do que o mérito de alguma pessoa que está dentro da igreja. Então é importante a gente entender que a ação de Cristo é fundamental e todos nós somos pecadores, independente da situação, seja matar ou seja mentir.
Nós somos pecadores e Jesus chega a falar que o pecado ele não está na ação em si, mas o pecado está na intenção das pessoas. Quando ele chega e fala, olha, aquele que olhou para uma pessoa de forma indigna já matou, aquele que fez isso já adulterou. Então, quer dizer, ele coloca a intenção em si. A inclinação humana para o mal. Agora, não existe um débito que deve ser pago? Pergunta aqui a nossa querida ouvinte, e foi o destaque do nosso querido pastor Jorge. A questão do débito, lógico, evidentemente, que quando você aceita Jesus, nós vamos encontrar aquela mulher adúltera, que foi pego adulterando e que ia ser apedrejada. Jesus intervém, disse, olha, e foi saindo um por um, porque ali todos tinham pecado. Ele disse, e virou para a mulher e disse assim, vai e não peques mais, certo? Então disse, ó, você vai, permaneça arrependida e não peque mais, guarde, entesoura aquilo que você tem aprendido, não peques mais. A questão de não existe, lógico, entendendo? Tem dois lados aqui. O débito para Deus, você foi perdoado, teu coração foi mudado, foi transformado, você foi liberta, você foi liberto, você foi regenerado, transformado, restaurado. E tem o outro lado com a sociedade. Esse lado com a sociedade que você cometeu, se você matou alguém, se você estrupou alguém, lógico, evidentemente, tem consequências. Mesmo você sendo perdoado dos seus pecados, aquele débito você vai ter que pagar com a sociedade, com os homens. Isso aí não interfere na sua salvação e nem que você tenha sido perdoado. Deixa eu ver se eu entendi. Você foi perdoado realmente. Vou usar uma expressão que o querido Ailton usou algumas vezes. Então, a culpa, você tem culpa. Aí, quando acontece esse processo extraordinário da mudança de vida, eu sou perdoado e eu não tenho mais aquela culpa, mas tenho a consequência dos meus atos. Então a gente teria aí a ausência da culpa, mas a presença das consequências da nossa vida. Você paga pelos seus atos. Perfeito. O camarada, ele e a menina, eles transaram. Tá certo? Aí agora estão com culpa. Aí oram para que não fique grávida. Aí a menina engravida, é consequência daquele ato, ou seja, a culpa ela pode ser até apagada, ele pode ser perdoado, mas há a consequência dos seus atos. É isso, querido Desidério. Até quando você faz a questão da gravidez, um caso, né, que é o casalzinho lá naquele namoro da igreja, há tempos atrás, aí a menina engravidou e ficou com a culpa, né? E o rapaz com a culpa, e vieram falar comigo. Mas, pastor, eu não sei como é que aconteceu isso. Aí você explicou cientificamente. Aí eu falei assim, mas você quer que eu te explique como é que é o negócio? Ou seja, a culpa, aí nós temos assim, a culpa dentro de uma legislação da justiça do homem, ela tem que ser, ela tem que ser paga ali por isso. Você fez isso, você vai receber isso. Agora, na dimensão do plano espiritual, é o que o pastor aqui citou, da maravilhosa graça, da extraordinária graça, da estranha graça de Deus, que absolve aquele homem espiritualmente, mas perante a lei dos homens, aquilo que ele agiu, ele vai ter que dar conta mediante até essa graça. Porque o que acontece? Ele tem um débito com a sociedade. Nós temos hoje no plano, nos presídios, marginais, homens fora da lei que agiram, fizeram e aparece depois com a Bíblia na mão, aparece depois na igreja, aí fica aquela questão, mas como é que pode? Tem alguns que usam desse artifício, porque parece-me que a lei lá tem alguma coisa que pode favorecer de comportamento, né? E usam indevidamente, sem dúvida alguma. Mas dizer que uma pessoa que está lá dentro, que tenha cometido todas as atrocidades possíveis, né? Ela não pode ser alcançada pela graça de Deus? De modo algum. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Acho que uma coisa também importante a gente ver, que é por isso que eu estou dividindo aqui. O mesmo débito da pessoa que matou é o débito meu, que nunca matei nenhuma pessoa. Espiritualmente falando. E é importante a gente ver que esse débito só pode ser pago
com a cruz de Cristo. Embora isso pareça ser repetitivo, mas é importante a gente ver que o evangelho sem cruz é um evangelho que não existe. Até porque o evangelho a nota tem sido promissória pregado. que era contra nós foi cravada na cruz. Exatamente, segundo né? o que foi dito. Então Jesus ali foi colocado sobre ele os nossos pecados. Então o débito que tinha todos nós ali foi colocado sobre Jesus e essa foi a questão de Deus. Não ficou indiferente à nossa situação de pecadores, de pessoas que estavam distantes de Deus. Deus mandou seu filho para cumprir a sua própria justiça. Então isso a gente precisa entender na questão, no projeto espiritual de Deus para a nossa vida. E a graça assim, a graça. A Bíblia diz que quando nós pensamos fazer o bem, o mal já está à nossa frente. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Então a graça, ela abrange todos esses aspectos de nossa vida, de nossa caminhada espiritual, secular. Então, na realidade aqui, você, lógico e evidente, é perdoado, mas tem um débito com a sociedade. Agora, há também, isso aí é uma opinião, eu creio minha, que há uma intervenção sobrenatural, há uma intervenção de Deus na vida dessa pessoa, que até a pena dela pode ser reduzida. Mas porque a gente não pode confundir aqui, gente, pecado com crime. É isso que eu tô te falando. Do ponto de vista humano, mas ela foi julgada e foi condenada. Aí a redução de pena vai depender também de quem? Aí é comportamento, né? Comportamento, tá evidente que houve uma mudança, de fato. Ele mudou, enfim. O comportamento dele muda junto. Mas o ponto aqui é o seguinte: existe então uma consequência para os nossos atos. Existe uma a fatura, ela existirá. Tudo que homem plantar, isso também se fará. Muito bem. Então, para a gente deixar isso claro, como um princípio que aí está estabelecido. A ouvinte diz: não existe um débito que deve ser pago? Vocês disseram que sim. Agora, se Deus é justo, como ele pode aceitar e colocar todo mundo no mesmo nível? Aí, Desidério foi o seu destaque. E aí eu fiz aqui uns grifos. Primeiro, se, né? Partícula condicional. Deus é justo, né? Não é se Deus é justo. Outra coisa, como ele pode aceitar e colocar todo mundo? João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, não tem distinção, no mesmo nível, literalmente no mesmo nível. Como se manifesta a justiça divina? Justiça divina, né? Ela está ligadíssima à graça, né? A justiça é a graça. O Senhor Deus corrige aquele que ama, mas corrige com que objetivo? Para que ele possa se consertar. Então, no Velho Testamento, quando Deus castigava o povo até com o cativeiro, assim o fazia, e muito claro em Isaías, buscando o arrependimento e o retorno. A colocação da ouvinte é muito pertinente, porque eu acho que ela está numa construção. Ela está assim numa questão, mas como é que pode pecado isso? É mesmo, você vai chegar num ponto de elaboração que vai falar assim, não tem como dar conta disso, a não ser pela via da graça manifesta em Jesus, porque Jesus em pessoa, em carne, é graça pura. É graça pura de Deus. Então, a questão é justamente dessa. Se Deus é justo, não, Deus é justo, mas justiça ligada à questão da graça. É para todo mundo? É para todo mundo. O pecador na cruz, 2, representando ali o perdido e o pecador arrependido. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O cara morreu por conta lá dos delitos deles, diferente de Jesus, mas a ele foi dada a garantia do paraíso. Jesus não disse para ele, só um instantinho, não disse para ele assim, você vai passar por um lugar para poder melhorar, vai ter que voltar, hoje vai estar no paraíso. É graça, é absurda e maravilhosa graça de Deus. JR, só uma questão, é importante a gente ver, são 3 conceitos diferentes e a gente não pode englobar esses conceitos como um só. Justiça é você dar à pessoa aquilo que a pessoa merece, isso é justo, né? A gente fala, isso é justo. A misericórdia é você não dar à pessoa aquilo que ela merece, né? E por isso a gente fala misericórdia, justamente. E a graça é você dar à pessoa aquilo que ela não merece. Então são 3 conceitos diferentes que a gente precisa entender esses conceitos para a gente conseguir entender a questão da salvação. São 3 conceitos diferentes, exatamente, né? Que dentro de uma que eles, na realidade, esses conceitos, eles fazem a gente entender
como é a aplicabilidade do amor de Deus à nossa vida. Porque na realidade, o que nós merecíamos? Nós merecíamos, todos nós estamos condenados à morte. É o que o apóstolo Paulo fala em Romanos, no capítulo 2, em Efésios capítulo 2. Né? Nós estávamos distantes de Deus, nós estávamos condenados à morte, nós éramos por natureza, segundo o curso desse mundo, príncipe das potestades, nós ajudávamos filho da desobediência, né? Andávamos segundo... então ele fala várias coisas. Nós merecíamos a morte. Então, essa é a questão da justiça, né? Então, a misericórdia de Deus é não dar aquilo que a gente merecia, é justamente nos perdoar. A graça de Deus é oferecer a salvação que a gente recebe em Cristo Jesus, nosso Senhor. São três conceitos diferentes dentro de uma questão de nossa de compreendermos o que, de certo modo, não pode ser compreendido, mas estão extremamente relacionados. Não se pode falar de graça sem falar de justiça, não se pode falar de justiça sem falar de graça. E misericórdia, no Velho Testamento não aparece graça, aparece misericórdia, que é o sentido de graça no Novo Testamento. Muito bem, a manifestação da justiça divina, ela acontece, sempre aconteceu e sempre acontecerá. Um olhar atual, pensando em Ananias e Safira, pode ser que alguém diga, olha, ali foi uma justiça, mas foi muito quente, foi muito rente, porque você não vê outros casos como aquele. Já se sabe muito bem que ali tem uma série de ingredientes diferentes que fizeram daquele texto, ou fazem daquele texto um texto especial. Não se pode querer observar a justiça divina sob a sua ótica, porque você é imperfeito. Deus é perfeito. Você só sabe o que passou e o que está acontecendo. Deus está além desse tempo. Jesus disse que eu não posso julgar nem ao homem, quanto mais a Deus. Porque à medida com que eu julgar, eu também serei julgado. Ele fala sobre o cisco no olho, tá certo? Eu estou olhando para o cisco do olho do indivíduo, enquanto eu tenho uma trave no meu olho, tem um pedaço de madeira no meu olho e eu quero olhar para a vida do outro. Todos nós somos absolutamente imperfeitos. E quando a graça de Deus ela se manifesta de uma forma como esta, é uma evidência tão linda, não daquilo que a gente não é. Você não é diferente daquele que fez. Você só não fez por causa da graça divina sobre a sua vida. Quem reteve, quem fez essa contenção, quem te protegeu disso, foi essa graça divina que se manifestou sobre a sua vida. É por isso que é interessante quando você ouve um testemunho e o camarada diz, olha, eu matei 557, roubei 998 e tô aqui com Jesus e tal. E você tem às vezes um cara, cresceu na igreja, nunca deu um testemunho. E o testemunho dele é este, meus irmãos, eu nunca roubei, nunca matei, pela graça de Deus. Não foi pro meu mérito não, hein? Se dependesse de mim, eu faria exatamente igual. Mas a graça de Deus me alcançou de uma forma tão especial que fez de mim uma nova criatura. Não é à toa que a gente chama essa graça de maravilhosa graça. Fui alcançar. Debate 93, com J.R. Varga, na 93 FM. Pesquisa 93. Vamos ao resultado final da nossa pesquisa 93 de hoje, com a participação dos nossos amados ouvintes. Marcela Bastos. Nós perguntamos aos nossos ouvintes se alguma vez eles já questionaram o fato de Deus perdoar alguém, e a gente encerra com 68% deles dizendo que não. Quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes e a participação deles, prêmios do programa. Vamos lá, Andréia Pinheiro de Tanguá leva pra cá o CD A Glória do Senhor, do Regis Danese. A Lucília de Imbariê
leva o DVD Clipes da MK Music Volume 6. No Facebook da 93 FM. A vencedora foi a Aline Loschke e leva pra casa o CD A Música da Minha Vida, da Ariane. Maravilha, Marcela, quero mandar um abraço aqui pra quem tá no Face com a gente aqui, a Aline. Aline. Você falou da Aline Loschke aí, né? Tô vendo a Aline aqui. A Jussara, a Mariane, a Renata, aqui o Souza Silva, o irmão Bruno, o Jean Carvalho, a Elaine Oliveira, o Mano Teres, aliás, a galera que tá ouvindo a gente lá em Macaé, obrigado, hein, gente. JJ Lanes, a Isabela Machado, Grey Diana, o Zinho, o Jorge Luiz, a Ilana, Marcele, a Alexandro, a Ricardo Costa, a Patrícia de Lima, Ana Cláudia, muito obrigado aqui a Cassiane, Neemias, Jean Carvalho, Evne, obrigado Lucas Félix, também aqui a Vanessa Felício, a Daniele Martins, obrigado Érica, Lelis, André Nascimento, Lorena Braga, Gabriel, Mônica, Érica, Jéssica, Beethoven, obrigado aqui também a Érica Arraes, a Tati Roberta, Joyce, a Alexandra ou Alexandra, a Nádia, a Débora Vieira, a Terezinha Fernandes, Lúcio de Fátima, Nádia, Douglas, Karine, mais uma galera maravilhosa acompanhando a gente aqui no Face, obrigado aqui a turma do Twitter acompanhando a Renata Ramos, Hernani Valadão, Linda Matos, Gabriel Novaes, Alcina Vilar, muito obrigado a essa turma maravilhosa acompanhando a gente também. A Ana Cristina Felipe da Silva mandou um e-mail pra gente. Eu sou de Nova Iguaçu e como sempre eu estou ligada na melhor. Valeu. 93. O Marcos Vinícius mandou um e-mail pra gente parabenizando. Ele esteve aqui ontem assistindo o debate e parabeniza aí o carinho e a maneira como a equipe se comporta aí com o debate 93. Ele manda um abraço aí pra você, JR. Muito obrigado, irmãozão. Eu estive lá na PIB de Manguinho, JR, e a Miriam me entregou um recado muito doce pra você. Ela disse: JR, manda um grande abraço pra você. Eu oro por você. Eu ouço o debate todos os dias. Eu me emociono com as suas palavras que vêm de Deus. Por favor, JR, manda também um abraço pra minha amiga Andréia. Ela que é moradora de Jardim Palmares. Ela perdeu recentemente o irmãozinho e gosta muito de você. Ô, André, que Deus te abençoe, que o Senhor Deus console o seu coração e a sua vida, que Deus abençoe você e todos os seus, que só quem consola a gente é o Espírito Santo de Deus, não tem outro jeito não, viu? A gente pode ter palavra boa, todo mundo pode dar uma palavra, mas a gente sabe que só funciona integralmente com a ação poderosa do Espírito Santo de Deus. É por isso que você pode ser um agente de consolação. O Espírito Santo é consolador, cada um de nós pode ser um agente de consolação. Então, muito obrigado a você, André, Deus te abençoe muito. Miriam, Deus te abençoe muito, minha irmãzinha. A cada um dos nossos amados ouvintes, lembrando a você, tá fora do ar agora, mas em algum instante já volta, né? O pessoal da equipe tá aí mexendo com isso, o nosso site debate93.com.br, que agora através desse site, debate93.com.br, você pode ouvir, comentar e compartilhar todos os nossos debates. Você pode participar com a gente da seguinte forma: o debate do dia está sempre disponível no mesmo dia a partir das 7 horas da noite, mas tem todos os outros anteriores, um arquivo enorme, não são todos, evidentemente, mas um arquivo enorme, e você pode também fazer a pesquisa pelo debatedor, coloca o nomezinho dele lá, eu quero saber em quais debates o pastor fulano, o irmão fulano, a irmã fulana, a pastora fulana, ele esteve presente. Vai aparecer lá uma lista e você vai participar com a gente. Para quem está em Bangu, um grande abraço a você que está acompanhando a gente, um grande abraço a você que está em Bangu. Já vamos falar com eles? Já tem o endereço aqui? Rua da Feira, a antiga Avenida Santa Cruz, em frente ao shopping, em frente a um colégio estadual lá, e tá muito fácil então, aquela van sensacional. Quem é que está lá, hein? Qual é a nossa equipe? Alexandre, Viviane. Eu quero dizer aos nossos ouvintes, quando você estiver na van, lembre-se que a Viviane tem a chave do armário dos prêmios da 93 FM, ela tem a chave. Só ela pode liberar DVDs, olha, CDs, tem muita coisa boa naquele armário ali. Aquele armário ali é trancado às 7 chaves e ela tem as 8, porque a 8ª é aquela secada. Aliás, ontem o Thales esteve aqui, né? Recebi, terça-feira, foi ontem não? Já recebi aqui um grande abraço dele, ele que canta tão bem, compartilhando com a gente sobre o impacto e o sucesso do Vai, João. Andava sem saber pra onde qualquer caminho servia, desde que não ficasse parado. João, de tanto andar cansou de querer achar
que João não sabia é que Deus já o conhecia e deu a João um novo coração. Joga a mão pro céu e canta na pressão. Oh, vai João, oh, vai. Vai João, oh, vai. Vai João, oh, vai. Vai João, vai João, canta. Vai João, oh, vai. Vai João, oh, vai. Vai João, oh, vai. Vai João, oh, vai. Na 93 FM, J.R. Vargas. E o Debate 93. JR, diz aqui uma de nossas ouvintes: olha, estou passando por problemas de adaptação na igreja e exatamente por isso eu resolvi deixar o grupo de louvor. Aí eu fui conversar com o pastor e disse: olha, pastor, eu não posso, tal. Aí o pastor disse que poderia orar pela minha vida, pela minha saída, sim, mas que se ele quisesse, ele podia amaldiçoar-me, diz a nossa ouvinte. Eu fiquei chocada com essa afirmação. Até que ponto um líder pode amaldiçoar os seus liderados? Caso isso aconteça, que peso isso tem no mundo espiritual? Como equilibrar a relação entre líderes e liderados? Até que ponto se deve honrar um líder quando este faz coisas para a sua própria desonra? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Pastor Ailton Desidério, obrigado. Desidério, grande abraço, irmãozão. É um prazer, JR, poder estar. Obrigado pela oportunidade. Deus abençoe os ouvintes, colegas debatedores. Esperamos ter dado uma contribuição aqui para a nossa ouvinte sobre pecado e graça. Maravilha. Reverendo Edson, obrigado, Edson, um abraço. Eu que agradeço, JR. Eu gostaria de mandar um abraço muito especial para o meu paizinho, que hoje completa mais um ano de vida. Que Deus abençoe, André. Ele teve um presente antecipado. Ontem, aquela defesa do Felipe, aos 48, foi um presente antecipado. Foi mesmo, hein? Aquilo ali foi homenagem a ele. Exatamente. Oi, rapaz. Que bênção, hein, rapaz? Que graça de vida. Que é isso, rapaz? Mas ele ter filhos assim como você, seus irmãos, já é um presente. Mas aproveita e compra alguma coisa também, tá? Não vem comprar. Só mandando alô. Ai, pai, mandei o alô, já tá pago. Hein? Que é isso? Uma camisa do Flamengo. Tá merecendo. Aquela de ontem. Pastor César, obrigado, César. Um abração, meu irmão. Eu me despeço mandando um abraço para a minha sogra, dona Valbiné, que tá lá em casa e pedindo a oração por mim. Então, vai ficar muito tempo? Vai ficar muito tempo? Vai ficar alguns dias ainda. Alguns dias ainda. Alguns dias, eu preciso de oração. Oremos, né, meus irmãos? Situação grave, fazer umas vigílias aí, porque o negócio sobe ao monte, amigo. Senão. Hein? Pastor Jorge, muito obrigado, meu irmão. Um abraço a todos os ouvintes do 93, a melhor, e também pastor José Cabo Frio, pastor Valmério, Igreja do Calvário, Pedra da Barraca. E esse abraço eu vou deixar por o JR, porque ele diz, vai o JR, não manda meu abraço. Pra quem? Deda da Barraca. Deda, ô Deda! Fica ligado, 24 horas que ele aparece. Esse Deda não é brincadeira, não. E um abraço a todos os pastores que têm me pedido, um abraço forte, um beijo no coração. Ô Deda, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho e por estar com a gente aqui, ó, no coração. 93 FM, a rádio que toca o meu coração. Muito obrigado aqui a nossa equipe, a Marcela Bastos, Luciana Vasconcelos, Letícia Roseno, Fabiano Fernandes, Jair Cardoso, a nossa Cátia Regina, a popularíssima Catita. Voltamos amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã para mais uma super edição do nosso Debate 93. Vamos orar juntos? Vamos pedir a graça, a bênção, a misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. Vou pedir o querido pastor Jorge para orar conosco. Vamos apresentar o tema de hoje, o coração dos nossos amados ouvintes. Assim como nós vamos orar pelos enlutados, muita gente hoje entristecida em razão da perda de alguém muito querido e muito especial. Vamos orar por todos, assim como vamos orar também pedindo que o Senhor cure aqueles que estão enfermos em nome do Senhor Jesus. Amado e soberano Deus, te agradecemos, Pai, por este momento que aqui estivemos. E o decorrer do dia tu abençoa toda a equipe que vai estar nesta rádio. Também, Senhor, aqueles que estão passando, Senhor, necessidade, aqueles que estão tristes, estão cabisbaixo.
aqueles que estão, Senhor Jesus, vivendo momentos difíceis ou difícil em suas vidas, por perda de um parente, de um ente querido. Consola, Jesus. Espírito Santo, entra nessa família enlutada e consola-os. Que a tua graça, maravilhosa graça, possa estar sobre cada lar, de cada ouvinte neste momento. Abençoa e guarda de forma grande e poderosa. É o que te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.